Porque esses focos são muito distintos, né? Quando é inovação incremental, o processo é muito linear e contínuo. Quando é radical, é não linear e descontínuo. Então são modelos e necessidades bastante distintas. A realidade sempre está no meio, né, entre o incremental e o que a gente fala o radical. E na verdade uma organização ela nunca vai falar assim, eu só quero radical. Tipicamente ela vai trabalhar do incremental ao radical, mas ela vai ter processos, mecanismos bastante distintos para trabalhar com esses tipos de inovação. E até eu acabei pulando algo que eu queria falar num slide anterior. Como é que eu faço que projetos de inovação compitam na minha empresa? Não estou falando nem competir no mercado, compitam na minha empresa. Eu tenho um projeto de inovação aqui, que ele dá um retorno em 1 ano, ele traz um valor presente de X. E o meu grau de certeza é 90%. Daí eu vou pedir para ele competir com outro projeto que traz um resultado em 4 a 5 anos, o grau de certeza é 30%, o retorno potencialmente é muito maior. Eu não posso fazer com que projetos de natureza muito distintas compitam pelos mesmos recursos. E recursos não são recursos financeiros, é recurso de atenção da empresa. Talvez o recurso mais escasso seja o recurso de atenção da alta administração, das pessoas mais talentosas da organização. Então, entender que são momentos e processos muito distintos e que eventualmente eu tenho que separar a maneira como eu vou tratar cada um deles, seja com recursos financeiros, recursos humanos, recursos da atenção da organização, que sejam não competitivas. Eu não posso fazer diferentes tipos de inovação, primeiro competir dentro da minha própria organização. Isso daqui eu estou usando um modelo da InnoSight, que é uma empresa americana, muito ligada ao Clayton Christensen, que fala da organização ambidestra, que é a história de você inovar dentro do seu negócio e inovar em negócios adjacentes. Tipicamente, quanto mais eu saio do meu, digamos, arroz com feijão, mais eu vou precisar de novas competências, novas estruturas, nova cultura, estratégias emergentes, modelos de negócios distintos. E essa é uma tensão recorrente. Então, voltando, ao falar inovem, tragam novas ideias, eu preciso ter canais, mecanismos muito claros para tratar dos dois contextos. Logicamente, eu estou falando de dois extremos. A realidade do dia a dia é uma zona cinzenta que tem várias formas de você tratar isso. Uma das coisas que, desde que eu comecei a ter interesse, e de uma certa maneira me envolver com o tema inovação, uma das coisas que mais me faz pensar e refletir é a questão do empreendedorismo. E aí eu criei fazendo um pouco de analogia aos 4 P's de Kotler, né, os famosos 4 P's da área de marketing, criei os 5 P's da inovação radical. Primeira coisa, eu não conheço nenhum inovador que fez realmente inovações significativas, seja na sociedade, seja como inventor individual, seja como empresário, que não é persistente. Que luta arduamente por suas ideias. Que é visto muitas vezes como teimoso, obstinado. Também não conheço nenhum caso de uma pessoa que não apenas é persistente, mas tem uma excelente capacidade de persuasão. Por quê? Quando você tem uma ideia nova, radical, você precisa convencer, sabe quem? Os outros. Quem são os outros? Primeiro, são as pessoas que estão no seu entorno. São seus colegas. Para quê? Para que eles pulem, né, junto contigo na tua ideia. Te apoiem.
faça a tua ideia crescer. Depois você precisa convencer as pessoas das outras áreas da empresa. Depois você precisa convencer o seu value chain, a sua cadeia de valor. E você precisa convencer quem vai pagar por aquela ideia, para aquela inovação. Então, a persuasão, todo inovador, eu sempre falo assim, é um marqueteiro. No bom sentido. Não no sentido... não, é um marqueteiro. Não, porque o inovador ele tem que ser capaz de fazer, atrair uma energia positiva em torno da sua ideia. O inovador também tem que ser político. Não um político secreto, né, dos atos secretos. Mas um político no sentido mais nobre da palavra. No sentido de articular forças em torno da sua proposta de valor. Articular fornecedores, articular distribuidores, articular a auto-administração da empresa, o chão de fábrica, enfim, ele tem que ser, o indivíduo ou o time, na verdade, tem que ter uma alta capacidade de articulação em torno do seu propósito. O outro elemento claro de quem inova mais radicalmente é uma certa busca por poder. E ela não pode ser desconsiderada disso. Porque a inovação, de uma certa maneira, ela tem a ver com uma forma de exercer uma influência sobre outros, de mudar uma realidade. Então, quando você estuda o perfil de grandes inovadores, de grandes inventores, eles têm uma certa ânsia de poder. Não o cientista que fica quietinho ali, mas aqueles que realmente inovam. E, finalmente, o outro P é a propensão ao risco. Eu sempre digo que a gente, isso tem muito a ver com gestão do conhecimento também, quando a gente ouve as histórias de inovação, a gente ouve a história do sucesso, a história do que deu certo. No meio do caminho, primeiro, tem a história dos fracassos, que essas não são contadas. E mesmo nas histórias de sucesso, muitas vezes não é contado os altos e baixos pelo qual passam os inovadores. Cerca de alguns anos atrás, pena que eu não trouxe aqui para vocês, mas eu posso até disponibilizar para quem quiser depois, um gráfico excelente que a gente traduziu da Economist, falando sobre inovação, que é mais ou menos assim. É um gráfico que está mostrando os altos e baixos e a tensão mental pela qual passam os inovadores. E assim, tipicamente, o cenário é contado da seguinte maneira: é uma pessoa que tem uma ideia, que está tentando colocar na empresa, e ela passa assim: gostaram da minha ideia. Daí mostra no gráfico que ela está feliz. Daí passa um tempinho, ela está infeliz, porque os primeiros testes de mercado não foram positivos. Porém, fizemos uma pequena modificação e agora os testes de mercados são positivos, né? A pessoa aumenta o grau de felicidade. Daí mostra a infelicidade porque o protótipo em escala industrial não se mostrou viável economicamente. E assim vai. Então, a história de inovação é uma história de riscos. No final das contas, às vezes dá certo, mas muitas vezes não dá certo e se para no meio do caminho. Então, precisa ter persuasão, precisa ter persistência, precisa ter propensão ao risco. E a gente precisa falar isso muito claramente. Eu acho que existe uma certa ingenuidade na mídia de negócio, nas revistas de negócio, e até no discurso de alta administração, em algumas vezes, tragam novas ideias. As novas ideias são um pequeno pedaço do processo de inovação. É um processo que é relevante. Agora, mesmo para gerar as boas ideias, é um processo árduo. Inovação é um processo dos mais árduos que existe no processo de gestão.